Notícia bombástica no mundo das viagens. O governo acabou de soltar um decreto no dia 22 de maio de 2025, com efeitos a partir do dia 23 de maio de 2025, que aumenta o IOF para o uso do cartão de crédito no exterior, mas também para operações de câmbio. Isso vai fazer com que a sua viagem internacional fique mais cara, sem sombra de dúvidas. Então, vamos entender o que aconteceu e quais são as possíveis soluções para a gente contornar esse aumento de custo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus aqui. Antes da gente começar a falar do decreto que foi liberado pelo governo às 5 horas da tarde do dia 22 de maio de 2025, que instituiu o IOF para várias coisas, né? Aumentou para outras. Vamos falar de como que era, pensando apenas na parte das viagens, tá? Depois eu faço outras considerações sobre outros pontos que acabaram vindo no decreto. E depois a gente fala das alternativas. Então, como é que funcionava? Se você usava o cartão de crédito no exterior, no ano de 2025, você pagava um IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, de 3,38%. Na época do governo anterior, tinha sido feito um arranjo via decreto, medida provisória, não lembro exatamente qual foi o ato normativo que instituiu isso, mas que o IOF ia vir sendo reduzido de 1% por ano até chegar em zero no ano de 2029. Então, ele era 3,38% em 2025, 2026 ele ia ficar 2,38%, 2027 1,38%, depois 0,38%, depois ia acabar. Isso para gastos do cartão de crédito no exterior. Vale destacar aqui que quando você tem um cartão de crédito e você usa ele no exterior, o IOF incide no momento que você faz a compra. Tudo bem? Você compra o bem ou o serviço, é aí que o IOF incide. Já para contas globais, como Wise, conta global do Inter, conta global do C6, conta global do Santander, o Select Global do Santander, todas essas contas globais, como que funciona? O IOF incide quando você faz a operação de câmbio, quando você compra a sua moeda estrangeira, seja ela qual for. Quando você utiliza o seu cartão de débito desta conta global no exterior, não tem a incidência de mais nenhum tributo, nenhuma taxa, tá bom, pessoal? Lembra que aqui a gente só está falando por enquanto do IOF, que é o imposto, e ainda não estamos falando das taxas operacionais que essas empresas cobram. Então vamos supor que você tem ali a Wise. Na hora que você vai comprar dólar, vamos dizer, vai incidir o IOF, que antigamente era de 1,1%, porque você estava fazendo uma operação de câmbio para fins de ter dinheiro para gastar no exterior. E mais a taxa operacional da Wise, que fica ali na casa de uns 0,8%. Então o custo de você comprar esse dólar foi de 1,9%, 2% aproximadamente, em relação ao dólar comercial, tá bom? Na hora que você vai gastar esses dólares com o cartão da Wise, se a moeda que você está passando é o dólar, se você comprou um produto de 50 dólares, ele vai debitar 50 dólares da sua conta, então, ou seja, não tem taxa nenhuma, tá bom? Se você tivesse uma conta global, como a do C6, como a da XP, que te permite investir, que tem uma conta investimento no exterior, até ontem o IOF, quando você mandava dinheiro para fora, recurso para fora, com a finalidade de fazer investimento, era de 0,38%. Agora vamos entender o que aconteceu. Vem para a tela do meu computador. Bom, vamos lá. Este aqui é o decreto 12466 de 22 de maio de 2025, que foi liberado, né, pelo governo ontem às 5 horas da tarde. Por que 5 horas da tarde, Matheus? Porque já não tem pregão mais na Bolsa de Valores para o povo surtar. Então, o governo optou por soltar isso aqui depois de fechado o expediente da Bolsa de Valores. Então, o que importa pra gente é isso aqui, ó. O decreto atual altera o decreto anterior que regulamentava o IOF e altera aqui o artigo 15b. A alíquota do IOF será de... Então passou para 3,5% para praticamente tudo que envolve remessa de recurso para o exterior, operações de câmbio. Então agora, se você está comprando moeda estrangeira numa conta global, para você chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, no exterior, não importa o país, e gastar, o IOF agora é de 3,5%. Basicamente, o governo unificou a alíquota para gastos no cartão de crédito, que sai de 3,38% para 3,5%, e para remessas para o exterior em contas globais também, que sai de 1,1% para 3,5%. Inicialmente, até se a finalidade dessa remessa, desse envio para o exterior, fosse fazer investimentos, que o IOF era de 0,38%, estaria indo para 3,5%. Mas depois o governo deu uma recuada e aí, hoje, no dia 23 de maio,
ele soltou uma alteração para o decreto de ontem, depois de muito barulho feito aí pelo mercado, na internet, né? A reprovação foi muito grande dessa medida. Então, nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade residente no país com finalidade de investimento, ou seja, você mandou real para dólar ou para euro ou para qualquer coisa, para uma conta investimento com a finalidade de investir, aqui ficou em 1,1%, então deu uma recuada. E manteve também uma isenção para fundos de investimentos brasileiros no exterior. Isso não é pessoa física, são fundos de investimento. Para pessoa física, 1,1%. Maravilha? Bom, então vamos lá. Tem essa matéria da UOL aqui, que trouxe a notícia que falou das mudanças de uma forma mais visual para vocês, que eu acho que fica bastante didático. O que muda no IOF? Cartões de crédito e débito internacionais. A alíquota era de 3,38% e passa a ser de 3,5%. Aqui esses cartões de débito internacionais são aqueles cartões pré-pagos, tá? Não é das contas globais. Cartão pré-pago internacional e cheque de viagem para gastos pessoais. A alíquota era de 3,38% e passa a ser de 3,5%. Remessa de recurso para a conta do contribuinte brasileiro no exterior para investimento. Era 0,38, não era 1,1, tá? Daí foi para 3,5 e aí o governo deu para trás e virou 1,1. Menos mal, né? Compra de moeda em espécie. Estou comprando dólar na casa de câmbio. A alíquota era de 1,1% e passa a ser de 3,5%. Empréstimo externo de curto prazo, menos de um ano. Era isento de IOF, passou para 3,5%. Transferências relativas à aplicação de fundos no exterior. Era isento, o governo botou 3,5%, voltou atrás e falou que continuou sendo isento. Operações não especificadas, era 0,38%, continuou como 0,38% para a entrada de recursos no país e passa a ser de 3,5% para a saída de recursos no país, pessoal. Nessa matéria aqui da CNN, ela fala desse recuo parcial do governo, que é justamente esse decreto novo que foi liberado aqui no dia 23 de maio de 2025. Isso nós falamos sobre o IOF, tá? Se agora o IOF, para eu usar o meu cartão de crédito no exterior e usar uma conta global no exterior é 3,5%, eu posso dizer que é desprezível o IOF, já que ele é igual para todas. O que passa a importar? Apenas a taxa operacional cobrada pelo banco ou pela conta global que você está utilizando. E também a cotação do dólar que o banco ou a conta global usa. Então vamos falar primeiro das taxas operacionais. As contas globais têm taxas operacionais que ficam de 0,8% até uns 2%. Os bancos têm taxas operacionais que eles chamam de spread, mas taxas operacionais não deixa de ser uma taxa operacional, que vai de 0 até 6%. Então bancos como Santander cobram 6% de taxa operacional. O Banco Itaú, 5,5%. O BRB cobra 4% de taxa operacional. Então, o que passa a importar é apenas a cotação do dólar e a taxa operacional. Já falamos das taxas operacionais de bancos e das contas globais. Depois vou mostrar para vocês uma planilha para visualizar isso de uma forma mais concreta. Mas também o que a gente precisa saber agora é a diferença da cotação do dólar que cada um usa. As contas globais costumam utilizar o dólar comercial, que é o dólar que está sendo aqui, você entra no Google, ó, dólar. É isso aqui, ó. É o dólar comercial. Costuma ser a cotação mais barata do dólar. Qual é a cotação que os bancos costumam usar? É o dólar chamado de PTAX. E o que é o dólar PTAX? O dólar PTAX é a média ponderada de todas as operações de câmbio do dia. E aí o Banco Central do Brasil calcula isso ao final do dia. Porque se você precisa calcular a média ponderada de todas as operações de câmbio do dia, você só vai saber qual que é o dólar PTAX no fechamento do mercado de câmbio daquele dia. Tá? Então essa é a diferença. O PTAX é sempre mais caro que o comercial? Não, o PTAX é uma média. Se, por exemplo, o dólar começou em alta no dia, e aí você faz a compra no começo da manhã, se a forma de pagamento que você usou usa o dólar comercial, você vai pegar um dólar mais caro. Aí se ao longo do dia o dólar vem caindo, no fim do dia a média vai ser maior do que aquela que você pagou no começo do dia. Ou seja, o PTAX nessa situação seria mais barato. O inverso também é verdadeiro. Se o dólar começa estável ali, você faz uma compra e a forma de pagamento que você usou para pagar esse dólar usa o dólar comercial. Você pagou um dólar barato. Aí o dólar sobe. Subiu, passou o dia inteiro em alta. A média ponderada vai ser mais alta do que essa cotação do começo do dia. Então o dólar PTAX ele acaba não fugindo demais do dólar comercial, mas vai depender do momento do dia que você comprou o dólar comercial. E o PTAX você vai saber no fim do dia que é a média de todas as transações feitas. Agora, se o teu banco utilizar o dólar turismo, que é bem mais caro que o comercial, aí é cilado, tá, pessoal? Então vamos ver como é que fica toda essa bagunça aqui numa planilha que eu montei para mostrar para vocês. Bom, aqui tá este primor de planilha que
que eu preparei para vocês. Aqui estão as opções de cartões de crédito e de taxas operacionais de cada um deles, o IOF para cada uma dessas opções, a pontuação dos cartões de crédito e o retorno que você tem com esses pontos, considerando que o milheiro pode ser adquirido por R$30 em um programa bancário como a Livelo, tá? Aí aqui eu coloquei o custo total para você ter esses dólares sem considerar esse retorno que você está tendo com os pontos e depois o custo efetivo considerando o retorno que você está tendo com os pontos. Eu transformei o retorno que você tem com a pontuação do cartão em um percentual, como vocês podem ver, levando em conta como se os pontos pudessem ser comprados por R$30. Então vira meio que um cashback, tá? Transformei em percentual para facilitar a conta. Então, gente, se o IOF é 3,5%, tanto para o cartão de crédito como para as contas globais, que eu deixei aqui embaixo, ó, 3,5%, igual eu falei, só passa a importar as taxas operacionais, assumindo também que o dólar Petax não vai desviar muito do dólar comercial, o que é normal de acontecer, não ser muito longe uma coisa da outra. E nesse novo cenário, os cartões de crédito que oferecem zero de taxa operacional, que eles chamam de spread, zero spread, se tornam extremamente competitivos em relação a contas globais. Então, no caso do Sicoob Mastercard Black, por exemplo, ele não cobra taxa operacional e o IOF é de 3,5%. Ele pontua 2,2 pontos por dólar em todas as transações, e isso com o dólar a 6 e o milheiro a 30 é 1,1% de retorno. Então, o custo efetivo total do seu dólar vai ser de 3,5%, que é só o IOF, se a gente desconsiderar os pontos. Considerando os pontos, fica um custo efetivo total de 2,4%, porque esse retorno aqui abate desse custo aqui. Deu para entender? Vários outros cartões de cooperativa também não cobram o spread, a taxa operacional. Então, no caso do Unicred Visa Infinity, para quem gasta mais de R$15 mil por fatura, ele passa a pontuar 2,5 por dólar, que dá um retorno um pouco maior e um custo efetivo total ainda menor. Legal? O Dux, por exemplo, que apesar de ter uma taxa operacional de 4% e o IOF de 3,5%, ele pontua 7 pontos por dólar no exterior. Se você pegar o custo dessa transação sem considerar os pontos, fica caro, 7,5%. Então veja que se você tira o retorno dos pontos aqui dos 7,5% não fica nem tão caro, fica só 0,5% acima do IOF. Então é como se fosse um cartão com 0,5% de taxa operacional, 3,5% de IOF e 0 de ponto, por exemplo. Aqui eu peguei o Itaú The One, tá? Que tem uma taxa operacional de 5,5%, com 3,5% de IOF, e ele pontua 3,5 por dólar no exterior. Veja que mesmo considerando esse retorno da pontuação, fica um custo efetivo bastante caro. Aí aqui tem outros cartões, ó, como o Sicredi Visa Infinity, que tem uma taxa operacional de 1% e o IOF de 3,5%, pontua 3 por dólar, e o retorno desses pontos seria o equivalente a 1,5%. Tem um custo efetivo total, considerando a pontuação, de 3%, também é competitivo. Agora, o Porto Seguro Visa Infinity, vai ter vídeo sobre esse cartão no canal, porque eu acabei de adquirir o meu. Ele te dá o cashback do IOF, ele te isenta de IOF, ele lança o cashback, o estorno disso daí, na tua fatura. Mas as taxas operacionais dele são de 5%. Agora, o que acontece com o cartão Porto Seguro Visa Infinity? E só na bandeira Visa e só quando você gasta em uma moeda que não é o dólar. O spread dele é 5%. Se você gastar em dólar, ele vai pegar 0% de IOF mais 5% de taxa operacional, morreu. Agora, se você gasta em euro, por exemplo, o que ele faz? Ele pega e converte do euro para o dólar e do dólar para o real. Quando ele converte do euro para o dólar, não me pergunte por quê, mas a Visa faz uma conversão muito vantajosa. É como se ela estivesse dando uma taxa operacional negativa para trazer para dólar, e depois, quando ela recoloca essa taxa operacional positiva para voltar do dólar para o real, no fim das contas, fica como se fosse no máximo 1% de taxa operacional aqui. E se ele dá o cashback do IOF, o IOF fica 0 e ainda pontua 2,5%, o custo efetivo total isso daqui é menos 0,25%. É como se você estivesse pegando o dólar mais barato do que de fato está a cotação do dólar comercial do momento. Então é uma excelente opção o Porto Seguro Visa Infinity para gastar em moedas que não são o dólar. Mas essa conversão doida que a Visa faz aqui não é uniforme em todas as moedas. As melhores moedas vão ser o euro e coroa tcheca também, fica muito bom. Agora em iene japonês, por exemplo, a taxa operacional fica perto de 4%, com IOF de 0%. Aí a gente pode até simular aqui, ó, se fosse 4%, aí o custo efetivo total passaria a 2,75%. Mas aqui, no caso do euro, é perto de 1% por causa dessa conversão maluca. Coloquei aqui para vocês também o BTG Black com IOF reduzido, só que aí a taxa operacional do BTG é 6%, e o IOF que de 3,5% ele vai te dar o cashback e ele cai para 1,1%. A pontuação do cartão continua bem cara aqui, um custo efetivo de 6%. A Wise, considerando uma taxa operacional média da Wise aí de 0,8%,
com 3,5% de IOF, sem pontuação, você tem um custo efetivo total de 4,3%. Então ficou bem pior do que era com 1,1% de IOF que era antes, tá? Atualizando aqui o mapa de calor, a gente está vendo que o menor custo efetivo total disparado é considerando a pontuação do cartão Porto Visa Infinity e gastando em euro. Se gastar em dólar não fica nem de perto tão bom. Aí a segunda opção acaba sendo o Unicred Visa Infinity, depois o Sicoob Mastercard Black, depois o Sicredi Visa Infinity, isso tudo considerando a pontuação, tá? Depois o Sicredi Mastercard Black, depois o Porto Visa Infinity em dólar, depois o Dux, depois a Wise, depois o BTG e por último aqui o The One. Isso considerando a pontuação do cartão. O cenário muda quando a gente desconsidera a pontuação do cartão, porque daí vem o Porto Seguro Visa Infinity gastando em euro. Os dois cartões aqui sem taxas operacionais, que é o Sicoob Master Black e o Unicred Visa Infinity. E depois tem o resto da galera aqui, vocês podem dar pausa para ver o que fica mais barato. Se eu mudar aqui o que eu considero ser o valor dos pontos ou o preço mínimo que eu consigo comprar esse milheiro de pontos, para 35, por exemplo, a situação muda e aí vocês têm que avaliar também o que vocês consideram que é o preço mínimo que vocês conseguem comprar os pontos em um programa de fidelidade bancária. Então, pessoal, isso diz pra gente que IOF estando a mesma coisa para tudo, com exceção da conta investimento, e aí vai da tua aptidão com produtos financeiros, investimento, etc. Isso não é uma recomendação de investimento. Os cartões que não cobram taxas operacionais passam a ser excelentes opções para a gente gastar no exterior. Uma ressalva muito importante: se você não tem um cartão de crédito que não cobra taxas operacionais, não tem acesso a esses cartões, não consegue adquiri-los, as contas globais continuam sendo uma opção mais barata do que comprar em casa de câmbio, porque a casa de câmbio tem o mesmo IOF, sim, só que eles cobram o dólar turismo ou o dólar da cotação da tua cara, né? Porque, bem na verdade, só Deus sabe a cotação que você vai pagar numa casa de câmbio, costuma ser bem caro. Então ainda é melhor do que levar dinheiro em espécie se você for comprar numa casa de câmbio. Outra coisa também é que se antes da sua viagem a moeda que você quer levar está mais barata e chega perto da viagem ela sobe, por mais que o cartão de crédito sem taxas operacionais seja mais barato, se você for considerar o gasto no momento contra a operação de câmbio no momento, você vai pegar um troço mais caro ali na viagem porque a cotação subiu. Agora, se o contrário acontecer, você vem comprando na conta global, chega perto da viagem, a cotação cai, aí talvez seja melhor usar o cartão de crédito no exterior. Então é muito difícil prever o movimento das moedas, né, do câmbio, e fica aí essa ressalva. Pode ser melhor ainda, por conta de você poder ir fazendo um preço médio da tua moeda internacional, ou pode ser pior se chegar perto da viagem e a cotação cair de uma vez, tá? Então leva isso em consideração também. Outra coisa que mudou aqui no IOF, que eu achei uma belíssima de uma sacanagem, foi para empréstimos, tá? Então, empresas, quando tomam empréstimos, já pagam IOF e aumentou esse IOF que as empresas têm que pagar quando tomam empréstimos. Então, gente, pensa comigo, a gente já tem no Brasil uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E você coloca um IOF maior para que uma empresa tome crédito, você está desincentivando mais ainda essa empresa de investir, de criar novos empregos e de querer expandir as suas operações. Do jeito que está hoje, imagina uma pessoa que tem 2 milhões de reais na mão e esse cara está avaliando abrir um negócio no Brasil. Se essa pessoa investir numa renda fixa extremamente conservadora, esse cara vai ter praticamente 30 mil reais de rendimento por mês. Tá? Você pegar uma LCI aí, que é isenta de imposto de renda de 98% do CDI, que acha, o cara vai ter quase 30 mil de rendimento por mês. Se ele for abrir uma empresa, me fala que a empresa que no primeiro ano vai ter uma margem líquida de cara, assim, de 15%. Então é difícil, né, gente? É bem complicado. É bem complicado. É um desincentivo para investimento. E aí também teve uma que eles colocaram o IOF em aportes grandes em previdência VGBL. Então, se você fizer um aporte numa previdência VGBL de 50 mil ou mais no mês, vai ter IOF de 3,5% em cima do valor total do aporte. Cara, isso é um desincentivo à pessoa que está investindo em previdência privada pensando em se aposentar. A gente sabe que a gente teve aí a fraude do INSS, que foi um rombo muito grande do valor do INSS, do dinheiro dos aposentados, dos pensionistas. E o sistema já está quebrado, e não está quebrado só no Brasil, isso é um problema normal de uma população que envelhece, né? A gente tem uma parte maior da população envelhecendo e uma parte menor da população trabalhando para sustentar as pessoas que estão usufruindo
né, das aposentadorias. Isso é o sistema contributivo que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe em vários lugares. E como as pessoas têm menos filhos, né, o sistema de previdência ele já é meio insustentável e tá quebrado. A previdência no Brasil tá quebrada, nos Estados Unidos tá quebrado, na Europa tá quebrado. E aí tem a fraude do INSS para terminar de quebrar, e aí vem o governo e fala, não, você que quer poupar os seus recursos numa previdência VGBL, quer fazer grandes aportes para acelerar o processo da sua aposentadoria, eu vou te tributar. Então é uma bela de uma sacanagem, né? E, enfim, é isso aí que tem para hoje. Pessoal, então, essa é a notícia e esse é o novo cenário. São essas as formas que a gente tem de contornar esses custos, tá? Os cartões com taxas operacionais zero para gastar no exterior acabaram ficando bastante interessantes. Se você tem o hábito de investir no exterior, agora o dinheiro que você vai usar na viagem, se você deixá-lo investido antes de resgatar esse investimento e aí mandar para a conta corrente, lembrando, não mande para a conta investimento e já passe para a conta corrente sem fazer um investimento antes. Você precisa investir, desinvestir para poder mandar para a conta corrente. Isso passa a ser também uma boa opção para você se planejar e comprar moeda estrangeira com calma, ainda investir, ter uma rentabilidade antes de você viajar, depois você resgata, manda para a conta corrente para gastar no exterior. Esse é o novo normal, aparentemente. Essa situação ainda está se desenvolvendo, tem muito burburinho. Quem sabe isso não mude depois, não sei, né? Isso aqui pode mudar daqui 2 minutos de eu ter postado esse vídeo. Mas o cenário atual é esse e essas são as formas de contornar. E já pensou também se agora os bancos, vendo essa oportunidade de competirem com as contas globais nos cartões de crédito, começam a diminuir as suas taxas operacionais para ficar mais competitivo? No fim das contas, isso até seria positivo para o consumidor nesse cenário pior. Então me deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal para mais vídeos. Eu espero que não tenha mais vídeos como esse, né? Outros vídeos mais felizes, com notícias melhores. Ativa o sininho para receber as notificações e eu vejo você no próximo.